Aleluia. Aleluia, meus irmãos. Paz de Cristo. Quem eu não falei ainda, tudo bem? Aleluia. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 18. Pode fechar os seus olhos uns minutinhos. Vamos estar um pouquinho mais ainda da nossa atenção, Senhor. Jesus. Espírito Santo, a nossa atenção é sua, Deus. Que nada desvie a nossa atenção, nosso olhar para Ti. Nós não queremos ver nada novo. Nós queremos continuar vendo e contemplando quem o Senhor é. Espírito Santo, move em nosso interior um ardente desejo e fome de estar contigo. Aumenta a nossa fome e a nossa sede nesses dias conturbados. Aumenta a nossa fome e nossa sede nesses dias conturbados, Senhor. Nos faz, Senhor, dar toda a nossa atenção a Ti. Aleluia. Amém. Gênesis 18. Vamos ler a partir do verso 16. Amém? Vamos lá. Gênesis 18, verso 16. Não, é isso mesmo. Quando homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma e Gomorra, e acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei eu de Abraão o que estou prestes a fazer? Abraão será pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Versos 26. Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparia a cidade toda por amor a eles. Pulando lá para o verso 28. Ainda assim pergunto: se faltarem 5 para completar 50 justos, destruirá a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrar apenas 40, insistiu ao Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permita-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não destruirei. Vamos lá para o verso 31, parte B. E o Senhor continuou respondendo: por amor a 20, eu não destruirei. Verso 32. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? E respondeu: por amor aos 10, eu não destruirei Sodoma e Gomorra. Esse texto é um texto que tem falado comigo tem um tempo.
Esse texto é muito poderoso porque ele fala sobre o contato e a relação de Deus com Abraão. E aqui, contextualizando um pouquinho, Deus desceu na terra para destruir Sodoma e Gomorra, mas antes, ele lembra que tem um amigo próximo da cidade, e ele vai até a sua casa visitar Abraão. E aí eles têm um almoço, eles têm uma refeição, eles brincam, eles riem juntos. O Senhor fala mais uma vez que a promessa que é Isaac vai vir, mesmo eles sendo os velhos, e eles se despedem. Mas quando ele se despede, o texto diz que Deus pensa consigo mesmo: esconderei eu do meu amigo Abraão o que estarei prestes a fazer? Sendo que ele vai ser um pai para as nações. E o que ele estava prestes a fazer era destruir uma cidade por conta do seu pecado. Esse texto é muito forte, meus irmãos, porque parece que nas escrituras, ao longo das escrituras, da história, nós vamos lendo, estudando, nos aprofundando nas escrituras, e algo fica claro. Parece que Deus ele tem uma linha eterna, e dentro dessa linha eterna há um propósito eterno. E dentro desse propósito eterno, o Senhor convida alguns homens para fazer parte desse propósito. E parece que Abraão foi um deles. Nesse propósito eterno que o Senhor convida alguns homens para fazer parte, ele acaba se tornando um propósito pessoal, mas também coletivo. E nesse propósito que é pessoal e que ele carrega a identidade do Senhor, mas o propósito do Senhor, mas também ele se tornando coletivo, o Senhor requer uma adequação desses homens. O Senhor requer que eles se encaixem em um molde. O Senhor requer que eles mudem, que eles se adequem e adequem a sua vida e tudo que nele há. Mas eu acho válido e importante lembrar que mesmo o Senhor tendo esse propósito eterno, e o Senhor querendo e nos convidando homens ao longo da história para fazer parte desse propósito, eu queria frisar que o Senhor também ele não precisa desses homens e não precisa de nós, porque Ele é suficiente. Deus ele não precisa de nós. Parece que Ele nos deseja. Parece que Ele deseja homens e se relacionar com esses homens, com seus filhos, para compartilhar do propósito eterno. Então Deus de fato não precisa de nós, porque Ele pode fazer todas as coisas, mas Ele deseja estar conosco, se relacionar conosco, para que nós possamos cooperar com Ele. Deus não precisa de nós para fazer nada. Deus não precisa de nós para criar nada. Deus não precisa de nós para mudar nada. Deus não precisa de nós para restaurar nada. Mas parece que Ele deseja homens e mulheres que estão dispostos a cooperar com seu Pai. Amém? Deus não precisa porque nós possamos, que Deus não precisa de nós de fato para tocar uma pessoa, para tocar um bairro, para tocar uma cidade. Mas parece que Ele deseja, e ser desejado pelo Senhor requer também que esses homens entrem num molde, e esse molde se chama Cristo. Porque a partir do molde que vamos nos tornando, é que nos tornamos então cooperadores daquilo que o Senhor tem a fazer. Esse molde que se chama Cristo é o molde que nós precisamos encaixar a nossa vida, encaixar cada um, cada parte, cada partícula, cada fragmento do nosso ser. E isso dói. Encaixar a nossa vida no molde que se chama Cristo dói, é desconfortável. Mas a nossa recompensa é o Senhor. É necessário nos submeter ao Senhor. É necessário submeter todas as coisas ao Senhor. Senhor, nós queremos nos submeter a Ti em tudo. Nós não queremos exercer autoridade sem submissão ao Senhor e ao corpo. Nós queremos submeter a cada partícula, vírgula dos nossos processos, do nosso caráter, da nossa identidade. Nós não somos especiais,
Não há nada de bom em nós. A única coisa boa que pode haver em nós é somente o Espírito de Deus. E é a partir disso que o Senhor edifica. É a partir dele mesmo, porque o Senhor recebe tudo a partir dele mesmo. Senhor, nos ensine a nos submeter todos os dias. Nos ensine, Deus. Sabe, nesse período de adoração, eu sentia que muitas pessoas estavam com dificuldade, cara, de contemplar a presença do Senhor, de estar diante do Senhor, de mergulhar no Senhor. Cara, nós não precisamos ver nada novo além do próprio Cristo, além do próprio Senhor, além daquilo que nós vimos no dia que nós dissemos sim para Ele. Nós não precisamos ver nada novo. Deus nos livre de achar que a nossa teologia é maravilhosa, cara, que ela é a melhor de todas. Que Deus nos livre de achar que a nossa adoração ela é incrível, ela é a mais extravagante, é que traz a presença. Que Deus nos livre de construir algo que seja a partir da nossa força, do braço. Que Deus nos livre de edificar algo que não seja a partir do próprio Cristo. Que Deus nos livre de achar que por algum motivo ou outro, em nosso coração, nós somos melhores do que outras comunidades ou outras pessoas. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos livre dos nossos preconceitos. Que Deus nos livre dos olhares tortos. Que Deus nos livre de ter um olhar segundo o nosso coração, mas que nós possamos ter um olhar segundo o coração dele. Afinal, como ser um velador com um coração como esse? Pensando ou achando que somos melhores do que A, B ou C? Como não nos curvar perante a grandeza e o poder e a graciosidade do Senhor, cara? Como não nos curvar perante ao Cristo que se esvaziou de si mesmo, que mesmo não sendo necessário, esvaziou de si mesmo, para tornar forma de homem, se submeteu a todas as coisas, e por conta disso ganhou autoridade sobre os céus e sobre a terra, e remiu a todos nós. Como não nos submeter a isso? Que orgulho é esse? Meus irmãos, nós precisamos ter cuidado com o orgulho, porque o orgulho, ela é terra fértil para crescer todos os outros pecados. O orgulho é terra fértil para crescer todos os outros pecados, cara. O que poderemos fazer se não nos curvar perante o Deus onipotente, onipresente, onisciente, que se fez carne por nós? Será que a gente consegue entregar tudo no dia mal também? Será que nós conseguimos entregar tudo no dia mal? Aleluia, cara. Senhor, venha sobre nós, Senhor, com o espírito de quebrantamento, de humildade, nos esvaziando de nós mesmos, nos esvaziando de quem nós somos, para nos tornar aquilo que o Senhor sonhou e desenhou antes da fundação do mundo, cara. Que nós possamos ser preenchidos somente por Ti, Cristo. Que nós possamos somente ser preenchidos pela presença do Espírito. Que nós possamos nos esvaziar das nossas certezas, das nossas convicções, e ser cheios daquilo que o Senhor quer depositar em nós. Construir a partir de Cristo, devolver para Cristo, porque tudo é do Cristo. Jesus. Então Abraão, meus irmãos, voltando aqui, brisei. Abraão, ele é esse cara que se coloca num lugar para ouvir ao Senhor, de ser amigo de Deus, e se compadece de uma cidade. Se eu fosse dar um título para essa mensagem, seria Homens que padecem por uma cidade. Homens que padecem por uma cidade.
homens que padecem e sofrem no seu corpo as dores para que uma cidade seja edificada para o Senhor. Abraão, ele é um desses caras. Abraão, ele, nesse contexto aqui, ele é a primeira vez que a palavra intercessão aparece nas Escrituras. E intercessão aqui, Abraão intercede por Sodoma e Gomorra, e intercessão é ficar entre Deus e algum objetivo, algum alvo. Então, Sodoma e Gomorra, Abraão e Deus. As Escrituras dizem, nós lemos que quando Deus se levanta para ir destruir Sodoma e Gomorra, Abraão entra na frente de Deus e começa a negociar com Deus, cara. Abraão tinha uma ousadia, uma autoridade para estar tete a tete com Deus e negociar a destruição de uma cidade, ou não. Ele ficou entre Deus e a destruição de uma cidade. Ele ficou entre Deus e a destruição de Sodoma e Gomorra. E aqui, meus irmãos, nós vemos um padrão sacerdotal de um homem que se levanta para interceder por uma cidade. Um homem que se levanta para interceder por uma cidade. E na negociação aqui que nós vimos, Abraão pergunta: se tiver 50 eu sou poupa? Poupa, mas não tem 50. Aí vai para 45, depois vai para 30, depois vai para 20, depois vai para 10, depois vai para 10, e ali não são encontrados esses 10 justos. Mas algo me chama a atenção profundamente aqui. Quando esse texto veio a mim um tempo atrás, eu tive a curiosidade de pesquisar quantas pessoas habitavam em Sodoma e Gomorra. Habitavam cerca de mais ou menos 65 mil pessoas na cidade de Sodoma e Gomorra, de acordo com o doutor Philip Silva, arqueólogo e pastor americano. Segundo ele, habitavam cerca de 65 mil pessoas na cidade de Sodoma e Gomorra. Mas na matemática de Deus, 10 homens justos, retos, que vivem uma vida íntegra diante do Senhor, propiciando sacrifício, intercessão e amor a Ele, é suficiente para cobrir a multidão do pecado de 65 mil pessoas, cara. Isso aqui precisa ensinar algo para nós. Porque se na matemática de Deus, 10 homens justos, retos, que vivem uma vida reta diante de Deus, são suficientes para aplacar a ira de Deus, cobrindo uma multidão de pecado de 65 mil pessoas, cara, será que Deus pode encontrar alguns homens justos e retos aqui em Porto Velho? Será que Deus pode encontrar alguns homens justos e retos aqui em Porto Velho para interceder por essa cidade? Para se colocar em um padrão sacerdotal que vai padecer por uma cidade, que vai sofrer por uma cidade? Gostaria que nós abríssemos lá em Daniel. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Diz assim, a partir do verso 5: nós temos cometido pecados e somos culpados, temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos e das suas leis. Nós não temos ouvido os seus servos, os profetas, que falaram em teu nome, aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados, e todo o teu povo. Senhor, tu és justo, e hoje estamos envergonhados. Sim, nós somos o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e os nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecados contra ti. Verso 11: todo Israel transgrediu a sua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Eu vou parar por aqui, mas esse texto, na verdade vamos ler outro antes. Vamos abrir lá em Neemias. Neemias capítulo 9 também.
Neemias, capítulo 9. Neemias capítulo 9, verso 6. Meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti. Meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus, desde os dias dos nossos antepassados até agora, e a nossa culpa tem sido grande por causa dos nossos pecados. Nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação, nas mãos dos reis estrangeiros, como acontece hoje. Depois leia Esdras 9 também. Daniel 9, Neemias 9 e Esdras 9. Há um padrão sacerdotal aqui para nossa atenção e prestarmos temos um pouquinho de clareza sobre isso. Aqui, esses homens, eles estão se levantando para orar, interceder pelos pecados que eles não cometeram, os pecados de uma cidade. Daniel, Neemias e Esdras se levantam como um padrão sacerdotal, pedindo perdão dos pecados de uma cidade, dos pecados dos governantes, dos pecados geracional, para que Deus possa habitar e redimir aquela cidade. O meu primeiro ponto aqui que eu coloquei foi assumindo a culpa para santificar uma geografia. Foi exatamente o que Daniel, Neemias e Esdras fez, cara. Foram homens que se levantaram para assumir a culpa dos pecados de uma cidade. Porque os pecados que ele vem confessando, que nós lemos aqui, não é dele. Não foram eles que cometeram. Mas eles se levantam como um padrão sacerdotal para assumir a culpa do pecado de uma cidade, para santificar essa geografia. A autoridade para redimir o lugar pertence àquele que tem mais coragem para assumir a culpa pelos pecados cometidos. A autoridade para redimir o lugar está sobre aquele que tem mais coragem para assumir a culpa de pecados que não foram cometidos. Afinal, não foi isso que Jesus fez por mim e por você? Assumiu a culpa em seu lugar, dos seus pecados, dos nossos pecados. Esse é um padrão sacerdotal de santificação de uma cidade, de uma geografia. Alguém que se levanta para interceder por uma cidade, alguém que se levanta para interceder para santificar um lugar, assumindo a culpa dos pecados daquele lugar. Quantos pecados nós podemos nos levantar para assumir aqui na nossa cidade, meus irmãos? Não sei se vocês lembram ou vão lembrar da minha última mensagem, a primeira vez que eu preguei aqui, tem muito tempo, mas eu lembro que eu trouxe várias perguntas, e eu não estava muito disposto, na verdade, a responder, porque eu não tinha resposta, né? Mas de lá para cá eu fui perguntando mais coisas para o Senhor, e algumas coisas Ele foi respondendo, sobre as novas ferramentas, um novo padrão de comportamento. Eu não sei talvez até eu me expresse mal, mas será que essa não é uma dessas coisas que nós precisamos fazer, ou intensificar no nosso meio como igreja? Se esse tempo de velador que estamos vivendo para uma cidade, será que não tem a ver também com assumir um padrão sacerdotal de assumir os pecados da cidade para que a cidade seja redimida? Será que isso não tem a ver um pouquinho com aquilo que o Senhor quer fazer no bairro Três Marias e a partir do bairro Três Marias em toda a cidade? Será que assumir a culpa, que foi exatamente o que Cristo fez, não é o que nós precisamos fazer nesses dias? Afinal, quantos estão dispostos a gastar uma vida e seus dias em intercessão, assumindo a culpa por uma cidade, por pecados que você não cometeu?
por pecados dos nossos governantes, dos nossos antepassados, que pairam sobre essa cidade. Parece que Daniel, Neemias e Esdras, eles entenderam algo sobre um padrão sacerdotal que o próprio Cristo faria no futuro, assumindo a culpa do pecado dos outros, mesmo que esse pecado não tenha sido cometido por ele. O segundo ponto que eu quero trazer aqui é sobre uma intercessão com lágrimas. Esses homens parece que eles tinham muitas lágrimas nos olhos. Esses homens parece que eles tinham uma vida de intercessão e de oração muito avivada e vívida, para querer padecer por uma cidade, mas ao mesmo tempo se colocar como um padrão sacerdotal de alguém que vai trazer a santificação do Deus para uma geografia, para uma cidade, para uma terra. A intercessão com lágrimas, ela gera algo no espírito, ela gera algo no coração de Deus. Sabe, e um tempo atrás eu perguntando um pouco sobre essas perguntas que eu falei da nossa primeira mensagem, né? Sobre o que o Senhor tem e quer fazer e como fazer algumas coisas na nossa cidade, região e tudo mais. Eu tenho umas pautas de oração esquisitas, meus irmãos, que não faz muito sentido para alguns. E eu estava orando justamente sobre a nossa cidade, sobre algumas coisas que o Senhor já tinha comunicado, algumas coisas legais comigo. E eu lembro que eu estava perguntando sobre o Senhor: Senhor, como que o Senhor vai fazer isso, aquilo e tudo mais? Será que eu posso cooperar de alguma forma? Será que eu posso cooperar com o meu presbitério, com a minha igreja local? Como que eu posso? Aí eu senti o Espírito falando: você ainda não tem lágrimas suficiente. Você ainda não tem lágrimas suficiente. Você ainda não se importa o suficiente. E preparando essa mensagem, eu fiquei algum tempo em crise, depois de ouvir isso do Senhor. Mas preparando essa mensagem, eu entendi algo, que não é de uma forma pejorativa sobre não ter lágrimas suficiente. É que sozinho eu não tenho lágrimas suficiente. Será que se a gente juntar as nossas lágrimas, elas não serão suficientes para Porto Velho? Será que a gente juntar os nossos joelhos em oração e intercessão pela cidade, ela não será suficiente, cara, para santificar um bairro, para santificar uma geografia, para santificar uma cidade? Afinal, Deus, Ele é coletivo. Meus irmãos, nós precisamos talvez visitar alguns lugares e depositar lágrimas nesses lugares. Sabe o bar do seu Adelino? Talvez um dia a gente vá para lá só para ficar chorando lá, cara, e depositando lágrimas naquele lugar. Eu lembro que o Melvin estava contando uma história para mim um dia desses, que parece que quando ele era adolescente, ele estava com um pastor, não era o pastor Edu, tá, gente? Mas era um pastor, e parece que esse pastor levou ele para jogar sal grosso em um lugar era tráfico de drogas, vendia drogas, negócio assim. Cadê o Melvin? Amém. E eu achei interessante, cara, ele falar isso, porque essa história é interessante, né? E o pastor tinha toda uma teologia para explicar isso, sobre jogar sal grosso no lugar, para santificar aquele lugar, né? Tudo mais. Achei interessante, porque aos nossos olhos, a gente pode até pensar: nossa, que esquisito, né? Jogar sal grosso para libertar um lugar, santificar um lugar. Mas sabe algo que me chamou a atenção nessa história, cara? É que aquele pastor tinha um coração que se importava. Talvez a teologia dele não fosse a correta, ou não fosse muito parecida com a nossa, mas, cara, ele era alguém que se importava. Parece que ele é alguém que tinha lágrimas. Ele era alguém que saía da sua casa para fazer algo. Quanto de nós estamos nos importando no nosso dia a dia com o nosso bairro, a nossa cidade, com aquilo que Deus tem para fazer? Porque mesmo que a teologia do cara não fosse semelhante à nossa, ou parecida com a nossa, ou a gente não concorde, mas se eu quero sugerir algo, então, em vez de sal, que tal a gente depositar lágrimas lá no bairro do seu Adelino? Que tal a gente ir para um prostíbulo um dia e depositar lágrimas lá na frente do prostíbulo?
Que tal a gente ir num ponto de drogas e depositar lágrimas lá nesse ponto de drogas um dia? Que tal a gente começar a se importar e depositar lágrimas em lugares aonde o Senhor ainda não está, porque não tem ninguém para representar Ele lá? As lágrimas vão mover, cara, o coração do Senhor. Um coração que se importa. Complementando, Jane, esse lugar onde nós estamos hoje foi conhecido como um dos piores lugares da cidade de Porto Velho quanto prostituição, adultério, drogas. E a gente não pensou exatamente nisso quando veio para cá, mas no decorrer da reforma, pessoas foram passando na rua e falaram: como pode um lugar como esse se tornar um lugar de reunião de igreja? E a pergunta talvez seria: temos, a partir desse lugar, derramado lágrimas por outros lugares como esse, que um dia foram lugares de destruição do ser humano? Será que temos derramado lágrimas aqui, nos lembrando também de outros lugares como esse, que existem em Porto Velho, Rondônia e Brasil? Acho que há uns 2 domingos atrás, veio uma pastora aqui nos visitar, que era amiga do Jonas. Onde é que está o Jonas? Está por aí? Não está visitando, está no outro negócio, né? E o Jonas nos apresentou, e ela disse que ela veio aqui ver com os próprios olhos a resposta de oração dela. Porque ela orava para que se fechasse o que acontecia aqui e no lugar viesse a ter uma igreja. Que coisa tremenda. Ela depositou lágrimas. Um exemplo plástico de alguém que depositou lágrimas em uma geografia e foi santificada essa geografia, cara. Quantas histórias nós conhecemos de homens e mulheres de Deus que oraram para fechar bares e os bares foram fechados? Quem aqui conhece uma história assim? Quem aqui conhece histórias de lugares como esse, ponto de drogas, prostituição, em que homens oraram para que o Senhor habitasse naquela geografia? Cara, Deus ainda faz e está fazendo. Deus ainda é o mesmo e continua fazendo. O que Ele precisa é de homens e mulheres que se posicionem para padecer por uma cidade, por uma geografia, por um lugar. Nós precisamos, cara, entrar num lugar onde a gente não vai ficar vivendo a nossa vidinha, mas a gente vai viver a vida de Deus, cara. Onde a gente vai tirar os nossos olhos dos nossos objetivos e colocar os nossos olhos nos objetivos do Senhor. Se os nossos objetivos forem compatíveis com os objetivos do Senhor, glória a Deus. Mas se não for, em nome de Jesus, comece a descartar. Não viva a sua vidinha. Porque o Deus que é onipresente, onipotente, onisciente, poderoso, criador de todas as coisas, Ele se fez carne para te dar um pouquinho de autoridade. Não porque você precisa, não porque Ele precisa, mas porque Ele nos deseja, cara. Ele deseja filhos que cooperem com Ele. Ele deseja filhos que cooperem com Ele para santificar o lugar, para depositar lágrimas em uma geografia, para que essa geografia seja santificada. Será que a gente pode unir nossas lágrimas nos próximos meses por algum lugar? Será que a gente pode unir as nossas lágrimas e os nossos joelhos, as nossas intercessões por algum lugar específico aqui da nossa cidade? Pelo Três Marias, por algum bairro, por algum lugar específico mesmo. Não vamos focar um bairro gigantesco, vamos focar um bar. Vamos focar um ponto de drogas. Vamos focar um ponto de prostituição. A gente vai lá, a gente vai orar, e a gente vai depositar lágrimas. E a gente vai ver o que acontece. Porque eu acho que Deus vai fazer alguma coisa. Porque eu creio que Ele faz, cara. Na verdade, esse testemunho de falar sobre isso, sobre o nosso espaço, o nosso novo espaço, cara, vou falar mais o quê? Meu Deus. Quanto mais lágrimas nós depositarmos sobre um lugar, sobre uma geografia, mais autoridade nós teremos.
Eu lembrei de um caso de um pastor que Deus falou para ele que daria as nações para ele. E esse pastor começou a entender assim, mas como é que seria isso? E ele contou para mim depois que Deus deu as nações, mas eram as ruas da cidade. Cada rua da cidade era uma nação. E ele contou para mim que ele orava, jejuava, para que Deus pudesse salvar aquelas ruas, porque aquelas ruas por onde ele passava, seriam as nações para as quais ele estava orando. Muito bom, glória a Deus, cara, muito bom. Cara, a gente quer ganhar as nações, mas na verdade a gente não está se importando nem com o nosso bairro, nem com a rua da nossa casa, nem com a nossa cidade. E eu acho que a gente poderia começar a mudar isso. Eu queria ler de novo Daniel 9. Queria ler de novo Daniel 9, mas queria fazer uma modificação, porque enquanto eu li Daniel 9, me veio algo aqui. Eu acho que vai nos ajudar um pouquinho. E Daniel 9, o mesmo texto que nós lemos. Vamos lá. Eu vou fazer uma alteração na leitura, tá? 9, verso 5. Nós temos cometido pecados, culpados, temos sido ímpios e rebeldes. Nós afastamos dos teus mandamentos e das suas leis. Não damos ouvidos aos seus servos, os profetas, que falaram em teu nome, os nossos reis, os nossos líderes, os nossos antepassados e todo o teu povo. Senhor, tu és justo. Hoje estamos envergonhados, sim, nós, o povo de Judá, Jerusalém, de Porto Velho, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por conta da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós, os nossos reis, os nossos líderes, os nossos antepassados, estamos envergonhados por termos pecados contra ti. Toda Porto Velho transgrediu a tua lei e desviou, recusando-se a te ouvir. Verso 15: ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com a mão poderosa, que fizeste para ti um nome que permanecesse até hoje, nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora somos conforme todos os teus feitos justos, afastados de Porto Velho e da tua cidade, do teu nome, do teu santo monte. Do teu santo monte a sua ira e a sua indignação. Os nossos pecados e as nossas iniquidades e dos nossos antepassados nos fizeram de Porto Velho e do teu povo zombaria para todos que a rodeiam, cara. Encaixa bem, não encaixa? Colocar Porto Velho no meio. Encaixa muito bem, cara. Encaixa muito bem. Eu queria ir já para o ponto 3. Eu quero falar, abra lá em Lucas. Eu quero falar rapidão. Então, só para recapitular aqui, Lucas capítulo 1, tá? Só para recapitular, meu ponto 1 foi assumir a culpa para santificar uma geografia. Nós precisamos assumir a culpa para santificar essa geografia. Um padrão de intercessão com lágrimas. Um padrão de intercessão, uma intercessão com lágrimas. Não sozinho, mas coletivo. Não sozinho, mas coletivo. E por fim, o último tópico: abraçando as restrições. Abra lá em Lucas. Abraçando as restrições. Restrições. Abraçando as restrições. Ai, Jesus. Vamos ler aqui a partir do 13. Lucas 1:13.
Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do seu nascimento, pois grande aos olhos do Senhor ele será. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito desde o ventre, antes do seu nascimento. Fará converter o coração do teu povo, e o Senhor, o seu Deus, ao seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar e converter o coração dos pais aos filhos, o desobediente à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Como eu falei, meu último tópico aqui é um padrão de restrição, e eu acho que o melhor padrão, um dos melhores padrões de restrições é João Batista, o caniço agitado pelo vento, que desde o ventre da sua mãe foi profetizado que ele seria alguém separado, que operaria e se movimentaria no espírito e no poder de Elias. Ele não bebia vinho nem bebida forte, e ele se abstia de coisas que lhe davam prazer. Em Marcos e em Mateus é retratado que João Batista comia mel e gafanhoto no deserto. Cara, isso intriga a minha cabeça até hoje. É muito doido isso. Como um cara pode ir para o deserto, ficar do bar mitzvah, os 13 anos, até a sua vida adulta, quase 30, e sair para começar seu ministério, comendo mel silvestre e gafanhoto. E alguns irmãos, algumas pessoas até pensam: será que era gafanhoto mesmo? Mas eu vou te falar, no original, na Bíblia, gafanhoto quer dizer, sabe o que? Gafanhoto. Se você for nas escrituras originais no hebraico, gafanhoto quer dizer gafanhoto mesmo. Na verdade quer dizer insetos do deserto, para ser mais preciso, bem preciso. Então sim, ele comia gafanhotos. Vamos lá, meus irmãos, isso não é tão distante de nós. Quantos aqui de nós conhecemos alguém que serviu o exército e comia larva de coco? Quantos de nós que conhecemos algum mineiro que comia farofa de formiga tanajura? Alguém conhece? Pois é, eu conheço. Olha aí, conhece. Os chineses comem diversos insetos e até artrópodes. Cara, chinês come escorpião. O que é um gafanhotinho para João Batista? Se em pleno século 21, um chinês come escorpião, cara. Sim, ele comia gafanhotos. Esse padrão de achar que ele não comia e que a Bíblia não quer dizer o que ela quer dizer, na verdade é porque nós queremos diminuir a mensagem para ela ficar mais palatável, mamão com açúcar. Porque há um padrão de restrição aqui. Há um padrão de restrição aqui. E é esse padrão de restrição, eu acredito que o Senhor também quer trazer um pouco para nós. Calma, eu não quero dizer que você tem que comer gafanhoto e mel, tá? Calma, tá tudo bem, não é sobre isso. Mas para pensar um pouquinho. O que te domina na sua vida, que Cristo não é fonte de prazer, e sim o que você consome e usufrui? O que domina a sua vida, que não é fonte de prazer, que não é Cristo a sua fonte de prazer, e sim essa coisa aí que você está pensando agora? Porque todas as nossas fontes de prazer devem ser Cristo. Todas as nossas fontes de prazer devem ser Cristo. Será que tem alguma coisinha ainda que a gente pode adequar em um padrão de restrição da nossa vida para que o Senhor seja glorificado? Porque aqui há um homem que tinha um padrão de jejum, de restrição absurdo. Tem um pastor, na verdade alguns pastores já falam isso e falam uma frase muito semelhante, que é: quanto maior a restrição, maior é a glória. Isso faz sentido, eu acho. Porque a gente vê a vida dos homens e mulheres de Deus, quanto maior a dificuldade ou a
na verdade, desculpa, quanto maior a autoridade do sacerdócio desse cara, maior era a sua restrição. O que você precisa renunciar na sua vida hoje para se tornar um pouquinho mais um padrão de restrição? Você não precisa comer mel e gafanhoto. Mas o que te tem e que te controla e te governa, que ainda não é o Senhor e o Senhor ainda não governa essa área? O jejum é um bom começo, eu acho. Afinal, Paulo, ensinando aos filipenses, diz e afirma que o seu Deus é o seu ventre. Sei lá, se o nosso corpo é templo do Espírito, o altar então é o nosso estômago? Será que o altar de sacrifício então é o nosso estômago? E tudo que nós comemos, será que a nossa fonte de prazer de fato provém do Senhor? A autoridade espiritual, ela está diretamente proporcional ao nível das restrições dos sacerdotes. A renúncia aos prazeres, aos bens que a geografia pode oferecer, concede poder sobre ela. O padrão de restrição que eu também me refiro aqui é sobre você não usufruir, nós não usufruirmos do que a geografia, do que o lugar pode nos oferecer. Pense num padrão levítico. Os levitas não tinham herança, a herança deles era o Senhor. Por isso o comando que eles davam à terra, a terra obedecia. A herança deles era o Senhor, cara. Há um padrão aqui de satisfação e restrição somente em Deus. E há um depósito de autoridade por conta disso. E talvez alguns de nós possamos até estar pensando, porque nós somos zelosos, cara, e eu amo isso, porque nós somos zelosos. Alguns de nós possam até estar pensando, cara, mas será que isso não vai fazer a gente cair na meritocracia? A minha resposta é, talvez sim. Mas a minha pergunta que eu devolvo para você é, será que por conta disso então o seu sacerdócio vai ser passivo e não vai ser ativo? Você não vai fazer nada? Porque eu confio em vocês para me corrigirem. Porque se eu exceder e cair em um lugar de esqueci a palavra, meritocracia, eu vos amo e confio em vocês para ser corrigido por vocês. Porque eu prefiro errar pelo excesso do que errar pela falta. Sacerdotes precisam ter uma vida de restrição para santificar um lugar. Todo sacerdócio ele foi dado para um lugar. Ele foi dado para um povo. E a restrição faz parte da vida do sacerdote. E irmãos, aqui eu estou falando sacerdote mesmo, tá? Eu não estou falando sobre alguém que tem uma das 5 graças ministeriais. Porque Deus convidou a todos nós para sermos um povo sacerdotal. Eu estou falando sobre sacerdotes. Eu não estou falando sobre ministros. Sobre pastores, evangelistas, profetas, evangelistas, tá vendo? Apóstolos, tá? Eu estou falando sobre sacerdotes. Um padrão sacerdotal. Todos somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. Todo sacerdote ele é dado para uma geografia, para um povo. Todos somos sacerdotes. Quão fiel você tem sido ao seu sacerdócio? Quão fiel você tem sido ao seu sacerdócio? Santificando o primeiro lugar, o secreto. Para depois talvez santificar uma rua, um povo, um bairro, uma cidade. Todos somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. A nossa pergunta nesses dias, meus irmãos, tem que ser: o que eu preciso perder para que Deus habite em nosso meio? O que eu preciso perder para que Deus habite em nosso meio? O que eu acredito que nós somos um povo, essa casa profética, essa casa de nazireus, é um povo que não senta na mesa de Deus para ganhar coisas boas.
ganhar os prazeres da vida, um emprego melhor, uma casa melhor, um concurso talvez. Mas eu acho que a gente está mais parecido com um povo que senta na mesa de Deus para negociar. Deus, eu estou aqui hoje, eu quero saber qual é a minha próxima restrição para que o Senhor venha habitar aqui no Três Marias, para que o Senhor venha habitar aqui na Rio de Janeiro, para que o Senhor venha habitar aqui em Porto Velho. Qual é a próxima restrição que eu posso fazer e entregar ao Senhor, para que o Senhor venha e santifique a nossa geografia, para que o Senhor santifique o nosso trabalho, para que o Senhor santifique a nossa casa, para que o Senhor santifique onde quer que nós estejamos. Qual é a próxima restrição que eu posso entregar? Um sacerdote, ele não está em busca de ganhos, mas ele está em busca de perdas. Qual é a próxima restrição que nós precisamos entregar ao Senhor, para que o Senhor habite em nosso meio? Meus irmãos, João Batista, como eu falei, ele é um cara que me intriga demais, porque ele é esse cara que foi profetizado sobre a sua vida, que ele seria alguém que movimentaria no poder e no espírito de Elias, e toda a sua vida foi pautada sobre um único tema: preparar o caminho sobre a volta, a vinda do Cristo, a primeira vinda, desculpa. Tudo que ele fez foi sobre preparar o caminho para a chegada do Mestre, tudo. Nenhuma vírgula fora da sua vida estava em desacordo com o seu objetivo e propósito final: preparar o caminho para a chegada do Mestre. Só que, lendo as Escrituras, um tempo atrás eu percebi algo. João Batista só se encontrou 3 vezes com Jesus. Na verdade 2, se a gente desconsiderar a primeira, que foi no ventre. Então a primeira vez, se a gente considerar, é quando Maria e Isabel ainda estavam grávidas uma da outra. E então Maria vai visitar sua prima nas regiões montanhosas, e ali João Batista é cheio, porque um ventre conta o outro. O ventre de Jesus se achega ao ventre de João Batista. A segunda vez é quando João Batista batiza Jesus no Jordão. E a terceira vez é quando Jesus vai no culto que está rolando lá no deserto, no outro dia, que João Batista está fazendo. E depois eles nunca mais se encontram. Você parou para fazer esse cálculo de que um homem gastou toda a sua vida por conta de Jesus, e ele só encontrou Jesus 3 vezes? 3 vezes. Hoje nós temos acesso ao Senhor todos os dias, e nós reclamamos e murmuramos. João Batista só se encontrou com Jesus 3 vezes. E nenhuma das vezes João Batista foi até Jesus. Todas as vezes foi Jesus que foi até João Batista. Porque João Batista, ele era fiel e obediente no seu sacerdócio, santificando um lugar para atrair a presença do seu mestre. Há um padrão sacrificial de homens e mulheres que vão ser fiéis e obedientes às palavras que carregam, santificando um lugar para que Jesus venha habitar em carne. Cara, a presença do Senhor é maravilhosa em nosso meio já. O Espírito, ele opera coisas incríveis em nosso meio. Deus cura pessoas aqui. Deus profetiza em nosso meio. Deus faz coisas maravilhosas, restaura famílias, casamentos, caráter, identidade, vidas. Mas quer saber de uma coisa, cara? Jesus ainda não está em carne aqui. Jesus ainda não está em carne aqui. E há uma promessa, ele diz que ele vai voltar a habitar em nosso meio. Mas eu acredito que esse padrão tem muito a ver conosco como casa. Um povo que assume a culpa por uma cidade. Um povo que intercede com lágrimas. Um povo que abraça as restrições para que uma geografia seja santificada e o Senhor habite. Meus irmãos, nós carregamos palavras pesadas. Inclusive, eu queria até falar para o presbitério aqui, ó. Eu estou com saudade das nossas palavras. A gente pode colocar no muro aqui de novo? Aqui na parede aqui. Estou com saudade delas. A gente faz outros quadros, inclusive. Uma parada assim. Porque as nossas palavras são nossas, cara. E elas são pesadinhas. Elas não são muito fáceis. E parece que as nossas palavras apontam muito mais para um lugar como esse. Um povo que vai assumir a culpa por um lugar, por uma geografia. Um povo que vai interceder com lágrimas. Um povo que vai assumir um padrão de restrição.
E isso falando das palavras coletivas, mas vamos pegar as palavras pessoais também, que são pesadinhas também algumas. Nós precisamos nos preparar de maneira mais intencional, meus irmãos. Fique de pé. Há uma graça do Senhor para essa estação de velador, para homens e mulheres adentrar no lugar de intercessão com lágrimas, de assumir a culpa por uma cidade, de restrição. Que o Senhor ache graça em nossos olhos. Que o Senhor ache graça em nós, cara, de alguma forma. Que o Senhor ache graça em nós de alguma forma. E nós possamos ser contemplados com o privilégio de ajudar o Pai na sua obra. E cooperar em alguma medida para alguma coisa. Porque se depender de nós, por nós mesmos, nós não somos especiais. Nós não conseguimos. Nós não temos capacidade. Somente quando a nossa vida entra no molde chamado Cristo. Somente quando a nossa vida entra no molde chamado Cristo. Somente quando a nossa vida entra no molde chamado Cristo e se levanta então um padrão sacerdotal, um povo preparado que vai santificar uma geografia, não correndo atrás da presença. E aqui eu quero que os irmãos julguem isso de maneira bem rigorosa. Eu não acho que nós somos o povo que vai correr atrás da presença. Eu acho que nós somos o povo que vai santificar a geografia para atrair a presença até onde nós estamos. Porque o povo que corria atrás da presença era o povo do deserto, que era um povo rebelde, murmurador, sem identidade, sem propósito, reclamão, chato. As nossas palavras não apontam para um lugar como esse. As nossas palavras têm identidade. Nas nossas palavras há caráter. Nas nossas palavras há destino. Nas nossas palavras há pão e há provisão. Nas nossas palavras há amizade. Nas nossas palavras há família. Nas nossas palavras ninguém fica para trás e caminha solitário, sozinho. Nas nossas palavras há um povo preparado que vai fazer uma santificação e dar uma geografia para que o Senhor habite em nosso meio. Homens que padecem com a sua própria vida para uma cidade ser santificada, para que o Senhor habite nela. Será que nós possamos ser esse povo? Um povo que constrói a vida a partir do propósito do Senhor, padecendo pelo Cristo, santificando uma geografia, com lágrimas nos olhos, assumindo a culpa dos pecados desse lugar. Como tochas colocadas na cidade. Como tochas colocadas. Senhor, libera uma graça nessa hora capacitadora, porque eu sei que o Senhor já está liberando nessa estação uma graça capacitadora para os seus filhos. Libera uma graça capacitadora para cada homem e mulher que se posiciona nessa estação. Não para ganhar, mas para perder. Senhor, nós não temos muita coisa, nós só temos alguns pães e alguns peixinhos. Será que o Senhor pode multiplicar no nosso meio? Será que o Senhor pode multiplicar para que nós possamos alimentar um povo? Tochas colocadas na cidade. Será que o Senhor pode multiplicar os nossos pães, os nossos peixinhos para alimentar um povo, Senhor? Como tochas colocadas. Senhor, encontre em nós sacerdotes que assumirão a culpa, sacerdotes que depositarão lágrimas, sacerdotes que levantarão um padrão de restrição na sua vida.
Nós dizemos não aos espectadores, aos curiosos. Nós dizemos sim à presença do Senhor e aquilo que Ele está fazendo em nosso meio. Deus quer tocar pessoas específicas nessa noite. Entre no lugar de perda, não no lugar de ganho. Entre no lugar de identidade. De identidade de filho de Deus. Nós não precisamos de um carro melhor, de uma casa melhor, de um emprego melhor. Nós precisamos é do Senhor. Nós precisamos é do Senhor. Senhor, habite no seu meio do seu povo. Habite no meio do seu povo, Deus, com graça e amor. Não passe de nós. Eu sinto de Deus que tem pessoas aqui que constantemente na sua mente você fala e pensa que você é uma ferramenta nas mãos do Senhor. Constantemente você fala que você é usado ou já foi usado no passado. Tem alguém aqui que tem pensamento de, cara, eu já fui muito usado no passado. Eu sou alguém usado. Eu sou usado nisso, da forma X, A, B ou C. Tem alguém aqui que tem esse padrão de ferramenta? Levanta sua mão, por favor. Uma pessoa. Tem mais alguém? 2 pessoas. Tem mais alguém? 3 pessoas. 4 pessoas. Eu sinto que para vocês, nessa estação específica, não é um tempo de vocês serem usados, mas é um tempo de vocês entenderem a identidade de vocês, de filhos de Deus que vocês são. Porque Deus não usa filhos. Deus convida filhos para cooperar no seu propósito. Deus não usa os seus filhos. Vocês não são ferramentas. Vocês não são um objeto na mão de Deus. Vocês são filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Essa é uma identidade que precisa ser lembrada todos os dias. Você não é um produto da religião. Você é um filho de Deus. Você não é uma ferramenta na mão dos poderosos religiosos. Você é um filho de Deus. Você não é usado por A, B ou C. Você não é usado. Você é convidado para ser um cooperador da obra do seu Pai. Senhor, venha com graça sobre nós, sobre esse lugar. Alguém pode orar por essas pessoas que levantaram a mão? Levante sua mão de novo, por favor. Todos esses irmãos que levantaram a mão, por favor, alguém vai lá e ore. Ali, ó, Lara, tem um irmão aqui, ó. Tem uma outra irmã ali, ó, atrás. A irmã Noêmia. Alguém mais? Filhos não são ferramentas. Filhos são cooperadores do Pai. Chacarabassoredere, catarababasserere.